Ecologia vem da casa, ambiente. Ioicos. E logo, estudo. Ecologia significa isso, tá? É, Vem do grego. Enfim, ecologia é a casa onde a vida acontece. Todos os seres vivos, animais, plantas, fungos, micro-organismos, em um ambiente físico, água, luz, ar, é, temperatura, solo, clima e a relação entre eles. Olha aqui, essa ave aqui na imagem aqui é um tuiu que tem um ninho enorme. Nossa, ele faz um ninho enorme. Pesquisa só. Ele vive em ecossistemas alagados, como Pantanal. Ele mostra bem o funcionamento do ecossistema porque depende, interage com ele de várias formas. O tuiu vive em áreas com água, né? Como lagoas e brejas, onde encontra peixes, sapos, pequenos animais para se alimentar. Quando o clima muda, seca ou cheia, ele se adapta, muda de lugar, altera o modo de caça. Isso mostra a relação entre o ser vivo e um ambiente abiótico, sem vida, né? Ele é predador, se alimenta de peixe e outros animais menores, controla populações, divide o ambiente com outras espécies de pescadores, como garça. É, tipo, é, Peraí. Esse bicho faz parte da cadeia alimentar, né? Da cadeia alimentar, um conceito central da ecologia. Como vive em áreas alagadas e limpas, a presença do tuiu indica que o ambiente está equilibrado. Se o Pantanal sofre com poluição, queimada ou drenagem de áreas úmidas, o tuiu não tem primeiro a sofrer ou desaparecer, mostrando um equilíbrio ecológico. Enfim, é basicamente isso. Basicamente isso. É, a Amazônia não é só o maior bioma do mundo em extensão e diversidade, mas também um verdadeiro laboratório natural de extremos biológicos. Eu tô aqui com o livro de biologia aqui, ó, e eu vou pegar aqui, eu vou mostrar aqui o que eu li pra vocês. É, tipo, entre as selvas úmidas e rios imersos, né? O nome é imenso. Enfim, rios imensos, falei imerso, mas é imenso. Nesses rios imensos, nesses lugares de selva úmida, né? Enfim, vivem alguns dos maiores vertebrados do planeta, tá? Criaturas que fascinam o ser humano. Tem uma mariposa, o nome dela é mariposa imperador. Tipo, ela pode chegar a 30 centímetros de envergadura, o que significa que de asas abertas ela mede o mesmo de duas canetas lado a lado. Ela vive na floresta dentro da Amazônia, onde se camufla entre folhas e cascas, né? Apesar do tamanho impressionante, ela é inofensiva, tá? Se você encontrar uma mariposa dessa, ela é inofensiva. Ela é inofensiva, tá? Totalmente inofensiva por ser humano. Enfim, ela se alimenta de néctar das flores e de líquidos açucarados. Enfim, o seu nome vem de imperador. Vem da imponência das asas e da beleza das cores. Entendeu? Mariposas gigantes como essa têm vida curtíssima, tá? Tem vida curtíssima, às vezes de alguns dias, pois seu foco é reproduzir e deixar descendentes. Ou seja, ela reproduz e morre. É basicamente isso, tá? Ela reproduz e morre. Enfim, agora o próximo aqui é o maior besouro do mundo. E só o nome já impõe respeito. Enfim, pode chegar a 20 centímetros de comprimento, o que torna maior que a mão de um homem adulto, titanos gigantos, entendeu? Vive nas florestas úmidas da Amazônia, especialmente em troncos caídos e madeira em decomposição. Seu corpo é muito resistente e suas mandíbulas são fortes o suficiente para perfurar madeira ou até cortar lápis ao meio. Enfim, se alimenta de matéria orgânica, né? Perdão, falei errado. Matéria orgânica em decomposição. Um verdadeiro Peraí, deixa eu ler um negócio aqui, pessoal. Eu tive que pausar para ler. Eu fiquei curioso sobre uma coisa aqui. Mas voltando, então. Esse alimento de reciclador. Ele é um reciclador da floresta, né? Ajudando no equilíbrio ecológico. É basicamente isso. Ele ajuda no equilíbrio ecológico. E tem a aranha caranguejeira. Essa é a maior aranha do planeta em termos de envergadura. Quando abre as patas,
chega a 28 centímetros, é quase o dobro de um celular. Apesar do tamanho assustador, raramente é agressiva com humanos. Seu veneno não é letal, mas pode causar dor e irritação. É uma caçadora noturna habilidosa que se alimenta de insetos, pequenos anfíbios e até pequenas aves. Por isso, ela é chamada de caçadora de aves, né? A sua pelagem espessa ajuda a detectar vibrações e também se defender. Ela pode lançar pelos picantes contra predadores. Enfim, e você também tem o pitu, é um tipo de camarão de água doce que é susto pelo tamanho, pode chegar a 48 centímetros, da ponta da garra até o final da cauda, ou seja, quase meio metro. Vive em rio da Amazônia, também em alguns do Nordeste. Se alimenta de detritos, né? Peixes e restos vegetais, né? É muito procurado na culinária amazônica por seu sabor intenso e carne firme. Existem 30 espécies diferentes de caranguejos e camarões na bacia amazônica, mostrando o quanto esse ecossistema é variado, tá? Enfim. Bora para a próxima parte do livro, olha aqui, ó. Aqui, ó, bora ler o que fala aqui, ó. Observe fotografias. Ela mostra 4 animais invertebrados e marinhos que pertencem a 4 grupos diferentes. Isso era o objetivo desse estudo, desse capítulo. Molusca, os moluscos, anelida, anelídeos, echinodermata, os equinodermos e o artrópoda, os artrópodes. Começaremos a estudar deste filo pelos moluscos. Lesma do mar, com branco no dorso, é um molusco sem concha, vive sobre os corais, mede 10 de comprimento em média, 10 centímetros de comprimento, é um equidermo marinho, né? Tem aproximadamente 15 centímetros de diâmetro. Enfim, tem isso daqui também, ó, o verme de fogo, o palha de minhoca, é um anelídeo com cerdo no corpo, mas de 30 centímetros de comprimento. Tem a maria farinha, é um artrópode que vive na areia, da praia, mede 15 centímetros. Os moluscos, do latim mole, como o próprio nome indica, tem um corpo mole. E existem mais de 50 mil espécies de moluscos, na moral. Essa espécie habita oceanos, como os polvos e as luas, o mundo terrestre, como os caracóis e as lesmas, a areia da praia, o fundo dos rios, onde vivem enterrados parcialmente, como os caramujos. A maioria das espécies tem concha calcária, que faz parte do corpo do animal. Em alguma espécie, o animal retrai na concha para se proteger e também evitar desidratação, como faz o caracol. Em outras partes ficam moles, para segurar na concha. A lula tem concha interna e o polvo não tem concha alguma. É basicamente. Enfim, agora tem outra página, né? Pera aí. Agora tem essa página aqui, ó. O clima quente e seco que dominou no fim do Paleozoica há 250 milhões de anos dizimou muitos anfíbios e favoreceu a evolução dos répteis. Inclusive, os répteis prosperaram. Um dos motivos é o ovo amniótico, né? Enfim, deixa eu focar aqui. Peraí, pessoal, eu vou ler aqui. Bora aqui ler. O clima quente que dominou no fim do Paleozoico há 250 milhões de anos dizimou muitos anfíbios e favoreceu a evolução de répteis. Eles invadiram os 4 cantos da Terra, adaptando-se a todos os ambientes. Não havia apenas répteis terrestres, mas também espécies aquáticas voadoras. Os pterossauros foram os primeiros vertebrados capazes de planar e apresentavam estrutura mais leve do que a estrutura maciça, né, típica dos primeiros répteis. E tinham membranas alares semelhantes dos morcegos. Muitos répteis voltaram a viver nos mares, peraí, deixa eu ler aqui, pessoal. Como seus longinos, como seus languinos antepassados, tá? Os peixes, enfim, peraí. Os que melhores se adaptaram aos ambientes aquáticos
apresentaram paleta nadatória semelhante a nadeiras e formas hidrodinâmicas que conservando, porém, a respiração pulmonar. Entre os mais populares estavam o ictossauro e o pliosaurus. Enfim, é basicamente isso, cara. Mas o que eu posso adicionar de informação sobre isso? Quando vocês forem gravar vídeos, vocês não ficam lendo assim igual eu. Leiam primeiro, pesquisem e adicionem informação depois. Mas eu tô com pressa, querendo fazer isso logo, então vai ser assim mesmo. Como vocês leram, depois da grande extinção do final do período Permiano, há 250 milhões de anos, o planeta ficou mais quente e seco. E isso não é bom para o anfíbio. Esses fatores favoreceram o domínio dos répteis, que se diversificaram e conquistaram os ambientes que antes eram dos anfíbios. Não tem o papel de um crocodiliano hoje, de emboscar uma presa no rio, de puxar para a água. Quem fazia esse papel, antes dos répteis, eram grandes anfíbios carnívoros que hoje estão extintos. Hoje em dia você tem a salamandra chinesa e japonesa, que são gigantes. Hoje em dia os anfíbios não são tão grandes assim quanto no passado, mas tipo, no passado eles ocupavam um nicho de carnívoro de grande porte, tá? Experimenta voltar pro Permiano e andar num lugar úmido pra ver o que você encontrar. Enfim, os répteis ocuparam o lugar dos anfíbios. Na terra firme surgiram os grandes dinossauros, que são répteis de sangue quente. E no céu, répteis voadores. E nos mares surgiram répteis marinhos, como ictossauro e plesiossauros, tá? Na imagem que eu mostrei aqui, ó, pessoal, olha aqui. Tirei desse livro aqui, ó. Tipo, o Pteranodon, não era um dinossauro, apesar de conviver com eles. As suas asas eram formadas por membrana da pele esticada entre o corpo e um dedo muito longo da mão. Eram excelentes planadores e alguns tinham envergadura de 10 metros de comprimento ou mais. Se alimentavam de peixes pequenos e animais. Tinham ossos ocos e leves adaptados ao voo. Enfim, os pterossauros foram os primeiros vertebrados a conquistar o voo ativo antes mesmo das aves. Você também vai ter ictossauros, né, répteis marinhos, como vocês viram aí, que tem um corpo hidrodinâmico, lembrando golfinhos modernos, né? Uma evolução convergente, sem parentesco próximo, se bem que todas as criaturas da Terra têm um parentesco. Olha aqui, ó, pessoal. Você vê nessa página aqui, ó, uma mariposa e aqui um ictossauro. Todos esses bichos aqui são do reino Animalia. Em algum momento no passado, muito distante, muito tempo atrás, em algum momento, todos os animais da Terra tiveram um ancestral comum. Só que eles diversificaram e não são mais parentes próximos. É basicamente isso. Por exemplo, é meio difícil você pensar isso, mas um elefante tem um parentesco distante com uma água-viva. Só que eles estão muito distantes. Entendeu? Em algum momento eles tiveram um parentesco. É isso que eu gosto de falar. Todos os animais do reino Animalia têm um parentesco, mesmo que distante. Tá? Todos. O plesiosauro, esse bicho aquático aqui, pera aí. O plesiosauro, ele tinha um pescoço muito comprido e corpo robusto, com 4 nadeiras grandes, tetrapoda, né? Usava um movimento parecido com o de bater asas para nadar, lembrando tartarugas marinhas. Subia a superfície para respirar, igual uma baleia, caçavam peixes e outros mamíferos marinhos. Enfim, tipo, um exemplo de radiação adaptativa é quando um ancestral se diversifica para diferentes ambientes. Os dinossauros, os répteis, né, aquáticos e voadores terrestres, em algum momento tiveram ancestral, tá? Em algum momento eles tiveram ancestral que diversificou o grupo. Agora que já lemos aqui, bora ler aqui, ó. O conjunto formado por uma comunidade e um meio abiótico formam um ecossistema. Um lago, um rio, uma floresta, até mesmo um aquário são considerados ecossistemas. Por exemplo, os fatores abióticos de ecossistema do Pantanal são propícios à vida do tuiú, uma ave. Você vai ter peixe, você vai ter réptil, enfim. Muitos animais de plantas, todos os seres vivos precisam da água, do gás, do ar e de nutrientes do solo. A vida dos seres vivos desse ecossistema depende também das relações alimentares
que tem entre si. Interessante, não? Como eu li ali, um ecossistema é o conjunto formando ali vários animais, né? Você precisa ali de vários animais, de plantas, de fungos, tudo mais, né? Para ter um ecossistema. Fatores bióticos e o ambiente físico, fatores abióticos, onde vivem e interagem, tá? Essas interações evoluem em troca de energia e materiais, como a respiração, alimentos, fotossíntese e decomposição. É basicamente isso. Olha aqui, é basicamente isso daqui, ó. Entendeu? Eu tô lendo. Em outras palavras, o ecossistema é a comunidade de seres vivos, entendeu? Mas meio ambiental, água, solo, luz, temperatura, ar, etc, etc. É basicamente isso. O livro, ele cita Pantanal, um dos mais ricos do mundo. Ele menciona fatores abióticos como água, temperatura e solo que tornam o ambiente propício à vida de tuiú, dourado, um peixe lá, jacaré. Esses animais, junto com plantas, fungos e micro-organismos, como eu já expliquei, formam uma rede de interdependência. As plantas dependem do solo e da luz solar. Os herbívoros se alimentam das plantas. Os carnívoros, como jacaré, se alimentam de outros animais. Enfim, os ecossistemas podem ser naturais, como um pantanal, uma floresta, um rio, ou um artificial, como um aquário, a plantação. Se você tem um aquário em casa, saiba que você tem todo um ecossistema ali, tá? Por mais que ele seja meio pobre. Enfim, já um bioma é o conjunto de ecossistemas com características, principalmente em clima, vegetação e tipo de solo. Cada bioma tem seus próprios espécies adaptadas a determinada condição. Enfim, aqui no Brasil temos, por exemplo, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal, tá? Enfim, por exemplo, o Pantanal reúne vários sistemas aquáticos terrestres, rios, áreas alagoadas, florestas, campos, é considerada a maior planície inundável do planeta com enorme biodiversidade, tá? Não é uma planície inundável. É basicamente isso, mas tem mais coisa pra falar. Pra ler o que mais tá falando, peraí. Que faz o ciclo de vida de uma samambaia é possível observar nossas suposições no caderno. Enfim, bora ver, olha aqui, ó. Eu não vou fazer esse experimento não, mas bora falar sobre samambaias. Cara, eu vou falar esse vídeo todo aqui nesse meu canal. Enfim, samambaias pertencem a um grupo, peraí. O nome é pteridofitas, plantas vasculares que têm vasos condutores de seiva que se reproduzem por esporos e não por sementes. Esses esporos ficam armazenados em soros, pequenas estruturas localizadas na parte inferior das folhas, como mostra a produtividade. O ciclo de vida da samambaia é chamado de metagênese ou alternando gerações. Por quê? Porque alterna entre esporofito, planta adulta que produz esporos, e gametofito, protalo, estrutura pequena em forma de coração que cresce a partir do esporo e produz gametas. Enfim, o coração da samambaia é justamente esse protalo, a fase do ciclo de vida que se forma depois que os esporos germinam, né? Enfim, o objetivo do estudo ali é observar como ocorre a produção das samambaias desde a coleta dos esporos, né, até o segmento dos protálos, do coração. É basicamente isso. Só que eu não vou fazer esse experimento não, irmão, pelo amor de Deus. Cara, essa imagem aqui mostra o ecossistema do Pantanal. Cara, como eu queria visitar o Pantanal um dia. É uma das maiores planícies alagadas do mundo, com uma biodiversidade incrível. Imagina isso daqui há 10 mil anos atrás, velho. Nossa, deve ser muito mais rico. Tem rios, floresta, capim, animais aquáticos terrestres. Você vê garça, sucuri, jacaré, capivara, aranha, macaco prego, onça, do Pantanal, entre outros. Enfim, a ilustração mostra várias cadeias alimentares interligadas, formando o que chamam de cadeia alimentar. Essas indicam quem come, ou seja, a direção de energia dos nutrientes do ecossistema. Tudo é energia, tá? Toda energia é reaproveitada. Enfim, as plantas, raízes, capim e frutas são produtoras, pois produzem seu próprio alimento pela fotossíntese. Os animais herbívoros, como o cebo do Pantanal e o macaco prego, são consumidores primários, possuem das plantas.
Os carnívoros menores, como os jacarés, são consumidores secundários, pois comem herbívoros ou pequenos peixes. E já os grandes predadores como a sucuri e a onça pintada são consumidores terciários ou quaternários, pois estão no topo da cadeia alimentar. É basicamente isso. Olha aqui, ó. A imagem ficou meio ruim, pera aí. Na imagem da página abaixo, olha aqui, ficou ruim a qualidade, ó. Mostra ali a organização de cadeias alimentares, produtor consumidor primário, consumidor secundário, né, terciário, enfim. É basicamente isso. Cara, eu não posso deixar de notar, peraí, volta aqui, ó. Volta. Olha aqui, ó. Opa, não, volta. Aqui não dá pra ver, ó. Aqui podemos observar um tubarão-baleia e peixe do aquário lá no Osaka, no Japão. É um ecossistema artificial porque depende da interferência humana para sua manutenção. Mas é um ecossistema. Cara, não dá pra... Olha aqui, mas não dá pra tu ver mais, mas dá pra mostrar pra vocês. Tipo, no aquário do mundo e na China, tipo, já tiveram tubarões-baleias, né, em cativeiro, mas é importante lembrar que, por leigos, tubarão-baleia não é um mamífero, é um peixe, pelo amor de Deus. É um peixe, não faça essa confusão. Não é porque tem baleia no nome que é mamífero, enfim, tipo, isso prova que tecnologia, espaço, alimentação adequada, podem manter eles por vários anos, tá? Em aquários, mas isso não significa que eles se adaptam completamente, de forma saudável. Eles têm ali uma deficiência, né? Para você ter esse bicho, você precisa de 30 milhões de litros de água constantemente filtrada e oxigenada, simulando correntes oceânicas, alimentação contínua à barra de fitoplâncton, crio e pequenos peixes em grande quantidade, controle de estresse, pois são animais sensíveis a colisões e a presença de seres humanos, né? Em cativeiro você vê vários problemas, né? Alta mortalidade, vários indivíduos morrem após poucos anos em aquário, enfim, lesões por colisão, bate na parede do tanque, né? Pois são adaptados a nadar em linha reta por longa distância, por milhares de quilômetros. A alteração no comando migratório. Em cativeiro, eles perdem o estilo de viagem sazonal, eles não migram, tem problema metabólico devido à mudança na dieta e o ritmo de alimentação. Você tem um estresse crônico, evidenciado por nado repetitivo, perda de apetite e imunossupressão. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos aquários abandonou o projeto por motivos científicos. A espécie é classificada como ameaça de extinção e remover juvenis do mar interfere no equilíbrio ecológico, tá? Tipo, tubarões-baleias conseguem sobreviver em aquários altamente especializados, mas não por muito tempo, tá? Só pra falar pra vocês. E tubarão, como tubarão branco, ele morre, tá? Ele morre num lugar desse. Na natureza, um tubarão-baleia, ele vive de 70 a 100 anos. Porém, em cativeiro, eles chegam de 10 a 18 anos. Isto é, o aquário que tem sucesso em reproduzir eles, tá? O maior sucesso que você tem é lá no Japão, de 18 anos. O tubarão-baleia, ele vive de 2 a 8 anos após captura. Enfim, na China eles vivem 10 anos, dados não muito transparentes, sabe como é a China, né? É basicamente isso. Enquanto na natureza ele vai viver 100 anos, lá em cativeiro eles vivem, tipo, 18 anos só. Você imagina você ser um bicho que anda 60 km por dia, de 30 a 60 km, em migração 100 km, e do nada te confinam em um aquário. É um animal muito migratório, tá? E seus deslocamentos são impressionantes. Eles não são apenas nadadores em linha reta contínua, mas também realizam um movimento constante em busca de alimento, parceiros produtivos e correntes favoráveis. Enfim, é basicamente isso. Imagina você ser confinado num lugar desse. Cara, a câmera não foca!